Barros, metas duras, metas perversas, metas, os adjetivos serão imensos. De qualquer modo, isto não contém propriamente assim um conjunto de surpresas muito grandes, pois não? Não, eu julgo que não tem nada de surpreendente face àquilo que seria expectável neste momento. Face à evolução até aqui. Face à evolução. Algumas das medidas que foram apresentadas agora acabam por alguma forma já terem sido tentadas no sentido de ventiladas em documentos anteriores, nomeadamente o que se toca às pensões. No caso dos funcionários públicos não é propriamente uma novidade que se poderia fazer algumas destas mudanças. Na própria parte da saúde só se fala na ADSE, que também é algo que já estava previsto até no memorando de entendimento inicial. E os outros sistemas que ainda existem. Os subsistemas que ainda existem. Portanto, aí não há propriamente uma novidade muito grande. A parte que talvez seja mais nova, digamos assim, é a ideia de fazer depender a própria pensão da condição da economia, que é talvez uma ideia nova que foi ventilada. Não é uma invenção portuguesa, para? Não é uma invenção portuguesa. Surge na Suécia, é utilizada lá. Foi indicada também como uma possibilidade naquele célebre documento do Fundo Monetário Internacional que surgiu há uns meses, que levantou a grande celeuma. Era uma das partes interessantes como proposta que surgia. Tem algum potencial interessante em termos de estabilização das contas públicas. É preciso, no entanto, ter em atenção as diferenças que nós temos entre a sociedade portuguesa e a sociedade sueca. Há uma diferença muito grande na população idosa em termos de hábitos de poupança que possa compensar a flutuação que as pensões virão a ter. Ora, seja, a pensão deixa de ser um valor fixo, passa a ser variável. A pensão deixa de ser um valor fixo nominal, como é agora, e passa a ser um valor que varia de acordo com o estado da economia. Sempre que a economia, ou neste caso, dependendo do agregado económico, seja usado, digamos, se fosse o estado geral da economia, sempre que a economia estivesse em recessão, com menor crescimento económico, a pensão ajustaria sendo menor. Quando a economia estivesse em crescimento, a pensão ajustaria sendo maior. Isto eu não sei se é possível responder a isto nesta altura, mas o senhor dir-me-á, as variações seriam muito grandes, por exemplo? Eu julgo que neste momento, sem saber do que é que estamos a falar, não podemos dizer. Mas independentemente de serem pequenas, se forem muito pequenas e insignificantes, não têm nenhum efeito. Portanto, terão que ser, de alguma forma, visíveis no próprio rendimento das famílias. Ora, na Suécia, como é que eles aparentemente se ajustam a esta situação? Isto que diz uma incerteza sobre o valor da pensão. Agora, a sociedade sueca, nesta população idosa, tem uma tradição de poupança em instrumentos financeiros, seja depósitos, seja obrigações, seja ações de empresas, que lhes permite, nos momentos de menor pensão, portanto, de maior recessão, vender alguns desses ativos e com isso compensarem as suas pensões. Portanto, tem ali uma espécie de mecanismos de amortecimento através das poupanças. Nós não temos esse nível de aforro entre nós. Nós não temos esse nível de aforro. E sobretudo nas zonas mais carenciadas, não é? Exatamente. E não temos, nem, mesmo nas pessoas com mais rendimento, e supondo que até isolaríamos as pensões menores deste efeito, mesmo nas pensões de rendimento, digamos, classe média alta, o principal ativo que as famílias têm acaba por ser a casa onde habitam. E isso dificilmente se pode vender ou comprar para ajustecer ao ciclo económico. Portanto, ou nós criamos também mecanismos dentro da sociedade que ajudem a criar essa cultura e esse hábito de fazer uma poupança que compense a evolução da pensão, ou poderemos estar a caminhar para mais tensões na sociedade portuguesa, ou pelo menos mais angústia numa população idosa que nessa idade já gostaria de, se calhar, ter uma certa garantia do que é que pode contar. Esta época de ausência de garantias a todo custo. O nosso Serviço Nacional de Saúde, que esta foi a área que o senhor recentemente mais estudou e sobre a qual escreve este excelente ensaio aqui, no seu livro, Pela Sua Saúde. O nosso Sistema Serviço Nacional de Saúde está com dificuldade na sua sustentabilidade. Vai manter-se reconhecível como um sistema central aberto a todos? Eu julgo que sim. Muita parte das escolhas que nós temos sobre o dito Estado Social tem que refletir as próprias escolhas que a sociedade Saúde quer. e educação são as grandes despesas do nosso Estado. São as grandes despesas, as pensões também. Agora, no caso da saúde, nós encontramos duas características muito interessantes desde há muito tempo. Primeiro, um longo debate de 20, 30 anos, desde que o Serviço Nacional de Saúde foi criado, que tem havido sempre debates sucessivos sobre o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, de alguma forma temos algum conhecimento sobre o que é que a sociedade, o que é que as pessoas querem que seja a intervenção pública na área da saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, como esqueleto central da prestação de cuidados de saúde em Portugal, parece-me relativamente evidente. E, portanto, isso dá-nos, desde logo, uma garantia. Por outro lado, sabemos também que a sustentabilidade depende muito do que se passa em toda a esfera pública. Haverá momentos de maior ou menor dificuldade, mas o que nós sabemos neste momento sobre a parte
de como é que o Serviço Nacional de Saúde terá que evoluir, vamos ter que pensar o que é que ele vai ter que fazer de qualquer forma. De certo modo, quer houvesse crise, quer não houvesse crise, as exigências que vão ser feitas vão ser diferentes no futuro do que são agora. Por exemplo, fala-se muito que o envelhecimento é um problema para os custos. Na verdade, é um efeito que é sobrevalorizado. Não é assim tão importante em todas as projeções. Agora, uma população mais idosa, com mais necessidades de cuidados de saúde, com necessidade de cuidados de saúde diferentes, vai obrigar a uma necessidade de reorganizar o Serviço Nacional de Saúde. Vão ser pessoas que vão ter mais condições crónicas, mas que se calhar as podem gerir mais elas próprias através da educação, de literacia de saúde, estando na sua habitação, cuidados de mais proximidade e não tanto cuidados hospitalares. São zonas da nossa insuficiência, essa educação, São zonas da nossa insuficiência. O envelhecimento, como é um processo relativamente lento, permite-nos ainda ter margem para pensar que podemos ajustar a isso. Agora, pensar que os cidadãos vão participar mais na gestão da sua saúde, vão participar mais na sua ligação com o Serviço Nacional de Saúde, que a própria relação médico-doente se vai transformando e vai mudando, quer pela informação que os doentes vão tendo, com muita graça, alguns médicos falam hoje, quando os doentes lá chegam, já levam um conjunto de informações que recolheram, quer pela presença de quem paga querer ter alguma influência, seja o Serviço Nacional de Saúde, seja seguradoras para quem tiver seguros, seja subsistemas para quem tiver subsistemas. Temos aqui uma série de relações que também está em mudança. Então, nós temos, se quisermos pensar a prazo e planear a prazo, o cidadão vai ter que fazer mais em termos de perceber o sistema e de contribuir para o bom funcionamento do sistema também através do seu comportamento. E, de certa forma, o que o meu livro pretende é ajudar as pessoas a pensar quais são os princípios de organização do sistema e como é que cada um de nós pode contribuir e deve exigir em termos de prestação de cuidados de saúde. O senhor faz aqui um diagnóstico, a meio do livro crítico do sistema, as consequências da ineficiência, por exemplo, em que diz que um dos problemas é que não há um custo contabilizado para a ineficiência dos serviços nacionais de saúde, por exemplo, e cita o caso de um hospital não pode ser encerrado, por exemplo, por ineficiência da sua gestão. Ele tem que continuar a trabalhar, por insuficiente que seja, por roubo de compressas que haja, por falta de contabilidade adequada? Sim, eu tenho um princípio até um pouco mais geral. Nós sabemos que qualquer organização económica, se estiver a funcionar num sistema em que existe a concorrência, alternativas, se não corresponder aos desejos da população que serve, acaba por sair, por desaparecer. Falência é o nome que se usa isso nas atividades económicas em geral. No caso da saúde, nós não temos, nem se calhar queremos, que exista fecho nesse sentido. Mas então temos que ter um mecanismo qualquer que permita que aquilo que não funciona bem, avaliação, que é certamente uma parte, regras de pagamento muito claras, substituição de equipas de gestão e se calhar até de equipas que funcionam nessas instituições de saúde. Em algumas áreas, se calhar até substituição e se calhar mesmo encerramento. Por exemplo, zonas metropolitanas de Lisboa e Porto e até Coimbra, se calhar algumas unidades de saúde que não funcionem bem e que seja reconhecidamente. Não será só apenas uma questão de um ano, será se repetidamente não tiverem capacidade de satisfazer as necessidades da população dentro de condições financeiras adequadas, então deveriam ser substituídas por outras. Aí poderá haver alguma margem para encerramentos. Só que a questão não está não se deve pensar no encerramento pelo encerramento. Nós devemos pensar sempre nisto como tendo primeiro quais são os objetivos assistenciais a que nos propomos, qual é a melhor forma de lá chegar, dados os recursos financeiros que temos disponíveis, e qual é a melhor instituição que permite lá chegar nesses termos. E a partir daí pensar como é que podemos fazer essa própria renovação. O senhor refere também ainda uma área indefinida acerca do género de cuidados que são aqueles de que a população realmente necessita. E muitas vezes não os está a solicitar nem adequadamente ou os solicita, presumia, ou em excesso ou em defeito até. Sim, podemos ter as duas situações. Por exemplo, o caso do excesso mais citado é normalmente das urgências, em que muitas vezes se diz que temos urgências excessivas, e na verdade tudo indica que sim, que há situações que poderiam ser resolvidas de outra forma. No próprio centro de saúde? No próprio centro de saúde, através da linha de saúde. O uso da linha telefónica que é comum em todos os países civilizados. Exatamente, e que nós poderíamos usar muito mais. O primeiro contacto é telefónico. E até podemos pensar no futuro como é que isto pode evoluir. Porque não a linha de saúde 24 evoluir não para um atendimento, não seria o nome, mas para, de alguma forma, consulta
uma triagem, que a própria pessoa pudesse fazer através do seu telemóvel, indicaria quais são seguiria uma árvore de decisão segundo as suas condições e perceberia se deveria telefonar, se deveria ir ao centro de saúde, se deveria de facto ir ao hospital. Ou através da internet. Nós temos que pensar como é que o próprio cidadão agora pode interagir de forma diferente com o sistema. Não é uma questão de punir as pessoas por usarem mais, porque ninguém usa mais por vontade. A palavra é extraordinariamente atual, porque as pessoas encaram isto como uma forma de punição. De resto, nós vimos ali no discurso político como sendo subjetivamente uma punição que está a ser exercida. Para pensarmos como funciona o sistema de saúde, eu acho que temos que fugir dessa lógica de punição. Não é uma lógica de punição que deve estar aqui presente, é uma lógica de onde é que faz mais sentido as pessoas dirigirem-se para resolverem de forma adequada os seus problemas. Nós também sabemos de muita informação que vai existindo no setor da saúde que pessoas diferentes, em sítios diferentes do país, para a mesma condição clínica, podem ser tratadas de forma diferente. E nessas variações de prática clínica, nós também teremos, em alguns casos, subtratamento, noutros sobretratamento, e devíamos também perceber como é que se instala a melhor prática clínica, como é que se difunde a melhor prática clínica, como é que as organizações são capazes de aderir à melhor prática clínica. E tudo isso são aspectos que vão contribuir para melhorar quer a eficiência, quer a própria qualidade dos cuidados e, desejavelmente, a forma como a própria população se sente satisfeita com o sistema de saúde que tem. Os setores privados de saúde funcionam melhor? Não temos uma evidência clara de que a parte privada de saúde funciona melhor, mas também não temos evidência clara de que funciona pior. O problema não está tanto em ser público ou privado. A diferença fundamental está no enquadramento que é dado a cada uma das instituições, que se são privados com determinadas regras, podem funcionar melhor do que os públicos com regras diferentes, como os públicos com as regras adequadas podem funcionar melhor que privados com regras adequadas. Um exemplo muito simples. Imaginemos que eu dizia para uma clínica privada, para os doentes que eu lá mandasse de uma especialidade médica qualquer, poderá escolher uma que lhe agrade, dizia assim: você atende-me os meus doentes e eu pago-lhe aquilo que você me pedir. Se eu estabelecer uma regra desse género, ele vai-me pedir o máximo que acha que eu pago. E, portanto, sem preocupação de ser eficiente. Será um problema porque é privado? Ou será um problema porque a regra não faz sentido? O senhor diz que muitas vezes o Estado, como cliente único e monopólio de compra, por vezes exerce uma negociação excessivamente musculada que pode, em última instância, prejudicar a qualidade até. Em algumas áreas, o exercício musculado do poder social do Estado pode ser prejudicial, noutras áreas provavelmente poderá ser favorável. Eu não sou dogmático no sentido de dizer que o privado é melhor que o público ou o público é melhor que o privado. Eu acho que depende fundamentalmente das regras que lhes atribuem a cada um. Quando refere como uma das soluções na sua terapia, tem 3 eixos, não é? O combate ao desperdício, combinação de recursos disponíveis, inclui nestes recursos disponíveis não só os variedíssimos recursos que o Estado já tem, mas também os recursos privados. Sim, uma simbiose, de facto. Não vejo porque é que se há de excluir o setor privado eficaz de algumas destas situações. O Serviço Nacional de Saúde tem, na verdade, 2 componentes muito diferentes. Tem uma componente de proteção às pessoas em situação de doença, proteção financeira, delas não terem que, numa situação de fragilidade, arcar também com a responsabilidade financeira dessa situação. É o que nós chamamos de componente de seguro, e essa claramente deve ser pública e vai certamente manter pública. Os seguros de saúde privados teriam que mudar muito para conseguirem ter um papel expressivo aí. Não acredito que isso corresponda a uma realidade ou sequer a um desejo da sociedade portuguesa. Cuidados continuados, por exemplo. Tem limites de cuidados continuados, situações catastróficas, doentes crónicos, no próprio processo de velhice, não é? Na prestação de cuidados de saúde. Algumas partes poderão ser fornecidas por privados, outras por públicos, tendo que terem atenção que em zonas onde fique só um prestador privado, se fica naturalmente com mais dificuldades de negociação do que se eu tiver um prestador público. Portanto, não há uma solução única que uma pessoa possa apresentar aqui para todo o país. Isto torna ao mesmo tempo difícil e aliciante a discussão sobre como é que organizamos o nosso sistema de saúde em geral, não é? Eu uma vez tive uma onda de mails e comunicações absolutamente brutal porque referi aqui algo que me parecia assim um bocado absurdo, que era o caso dentro dos excessos que o nosso sistema fornecia, o caso das termas, por exemplo, em que as pessoas podiam recorrer e ter termas pagas e não só tinham termas pagas, que são hotéis normalmente bastante confortáveis, mas tinham inclusivamente baixas para ter termas pagas. Portanto, isso era um duplo custo e era um custo ridículo, obviamente. Não se insere-se num bem-estar pessoal. Insere-se num bem-estar pessoal. Até poderia suceder que na raiz dessa situação estivesse casos em que, de facto, se justificassem, meia dúzia de casos,
esse tipo de situação. Mas depois, quando são alargadas essas situações, tornam-se claramente abusos do sistema. E tornaram-se. E provavelmente até injustificados, no sentido em que, quando foram criados, se calhar era a única alternativa disponível para determinado tipo de tratamentos. Com a evolução das disponibilidades terapêuticas, deixou de ser e passou a ser as alternativas. E não se readaptou essas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, se me dá licença para quem nos segue. O livro do professor Pedro Pita Barros é uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É facilmente encontrável numa série de sítios, a preços extraordinariamente acessíveis. O livro chama-se Pela Sua Saúde e pela sua saúde vale seguramente a pena lê-lo. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado. Faremos um curtíssimo intervalo e voltamos com o nosso frente a frente. Até já.